Devocional Alegria do Amanhecer, dia 25. A voz do povo é a voz de Deus? Noé foi um homem de peito. Eu fico imaginando como deve ter sido começar a construir um barco simplesmente colossal em uma época que não chovia durante décadas e mais décadas e sem apoio de ninguém. Aliás, não só sem o apoio de ninguém, mas aturando desprezo e zombaria dos que estavam ao redor. O curioso é que mesmo a multidão que vaiou foi aquela que implorou para entrar na arca depois de pronta. Com Jesus foi assim também, só que o aplauso veio antes da vaia. Nem mesmo ele foi poupado da famosa voz do povo. Por onde passava, multidões se reuniam em busca de curas, libertações, conselhos, ensinamentos extraordinários e tantas outras coisas realizadas pelo Mestre. Quem é que não gostaria de estar perto de um homem como esse? Porém, de uma hora para outra, o grito da multidão passou a ser: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Desde criança, ouvimos que a voz do povo é a voz de Deus. O que não nos contam é que o povo tem seus próprios interesses e estes, na maioria esmagadora das vezes, pouco têm a ver com a vontade de Deus. É por esse motivo que a multidão nunca pode ter influência sobre nós. Jamais podemos ser dependentes da aprovação das pessoas. Infelizmente, muitos têm permitido que a voz do povo seja o árbitro e o fator decisivo em suas vidas. Dessa forma, em vez de escutar a opinião de Deus e o que Ele está dizendo a seu respeito sobre o seu chamado, seus relacionamentos, saúde, emprego, presente, passado e futuro, preferem se deixar levar pelo que parece convincente no momento. Ou seja, se todo mundo gosta e ovaciona o que estamos fazendo, deve ser porque estamos certos. Mas se ninguém aplaude, é porque algo está errado. Acontece que a voz de Deus não é como a do mundo. Ela não oscila de acordo com seus interesses pessoais e ambiente, indivíduos ou envolvimentos ou assuntos particulares. Ela é o que é, assim como Ele é. Às vezes, eu me pego pensando no sentimento de Cristo ao ver todo aquele que curou, amou, salvou e libertou o condenado. De maneira tão cruel, baixa e vil, a multidão enfurecida retribuía o amor que recebeu com a condenação de um inocente. Preferiu condenar alguém por pressão dos fariseus ao invés de serem fiéis àquele que os chamava para viver em seu reino. Agora, imagine se naquele momento o foco de Jesus estivesse na reação e opinião da multidão. Quem sabe ele não tivesse pensado duas vezes a respeito da sua missão ou capacidade para suportar tudo aquilo. Isso sem contar o fato de que, a certa altura da crucificação, ele se sentiu abandonado até pelo Pai. Mas, apesar das circunstâncias e da opinião alheia, a vontade de Deus era bem diferente do que as pessoas esperavam. Não, a voz do povo não é a voz de Deus, pelo menos não na maioria das vezes. E é por isso que ela não pode determinar o nosso propósito, nos derrubar ou erguer. Não somos piores se somos criticados e nem melhores se somos elogiados. O que os outros pensam não pode afetar quem somos, a forma como vivemos ou nos comportamos. A única voz que pode e deve alterar nossa direção, mentalidade e comportamento é a voz divina.
Tirando essa, os que merecem a nossa atenção são apenas aqueles que nos amam, que amam a Deus e que o servimos e que conhecem o propósito para nós. Deles devemos aceitar as repreensões, os conselhos e os aplausos, porque são vozes que nos colocam no eixo. Ouça as palavras de sua mãe quando ela disser algo importante. Ouça o seu pai quando ele chamar sua atenção. Ouça seus irmãos quando eles alertarem sobre algo perigoso. Ouça os seus membros e amigos, aqueles que pedirem por paciência da sua parte. Mas, acima de tudo, ouça e escute a Deus. Desafio. Separe o dia de hoje para se desconectar de todas as vozes ao seu redor. Se possível, tranque-as em algumas horas dentro do seu quarto. Desligue todos os aparelhos eletrônicos e concentre-se totalmente na voz de Deus. Talvez Ele fale com você de forma audível, mas em grande parte das vezes surgem alguns pensamentos, impressões na alma ou sentimento. Não se espante. O Senhor pode falar de várias formas. Em seguida, peça para que o Espírito Santo lhe diga como ele o enxerga. Pegue um papel, uma caneta e anote tudo. Lembre-se, o Senhor jamais diz coisa pejorativa ou ruim sobre nós. Se você ouvir algo negativo, repreenda, mande embora e clame por mais clareza da sua voz. Depois, pegue essas qualidades e características e procure embasamento bíblico. Escreva as referências ao lado e colhe em algum lugar do seu quarto que fique à vista. Leia e declare essas verdades por um mês, todos os dias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Leia Marcos 15, do 1 ao 15 e Gênesis 6, do 9 ao 22.